Olá, meu nome é Marina e eu e meu grupo, composto por Ana e Tayana, iremos falar sobre as migrações no Brasil. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de domicílio, por motivos religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, ambientais e entre outros. Um ótimo exemplo disso é ir à escola, depois voltar para casa, ou ir a um supermercado e retornar ao lar. Neste caso, já são exemplos da migração pendular. Antes de começar a introduzir as migrações no Brasil, nós vamos esclarecer alguns conceitos, como emigrante, imigrante e migrante. As pessoas que saem de seu lugar de origem são chamadas de imigrantes, e dentro deste conceito, existem outros dois que irão depender da direção que esse deslocamento acontece. Assim, os chamados emigrantes são aqueles que saem de sua localidade de origem e se deslocam para outro local. Já os imigrantes são aqueles que entram em um território diferente do seu de origem. Sejam elas espontâneas, sejam elas forçadas, nacionais ou internacionais, as migrações elas sempre estão associadas a uma ou mais motivações. Dentre esses termos temos os motivos econômicos, a fim de melhorar condições de vida em que se encontrem em busca de oportunidades de emprego com melhores salários, questões políticas, perseguições étnicas e religiosas, questões culturais e naturais, causadas por fenômenos naturais destrutivos como furacões e tsunamis. O Brasil tem um histórico de intensas migrações no interior do seu território, com destaque para movimentos populacionais ocorridos em meados do século XX. Além das migrações internacionais, há um enorme número de pessoas que se deslocam dentro do seu próprio país. E a esse tipo de migração damos o nome de migração interna. Basicamente, ela diz respeito à migração de indivíduos que se deslocam de seu local de origem para outros estados ou regiões do país. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Durante os séculos 17 e 18, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente em Minas Gerais. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista atraiu milhares de imigrantes, em especial mineiros e nordestinos. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Durante os séculos 17 e 18, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente em Minas Gerais. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista atraiu milhares de imigrantes, em especial mineiros e nordestinos. Os imigrantes ocuparam também mais postos de trabalho no mercado brasileiro. Em 2011, foram 62.423 e em 2020, 181.358. De 2019 para 2020, os postos de trabalho criados para imigrantes e refugiados no mercado formal passaram de 21,4 mil para 24,1 mil, um aumento de 12,7%. O estado de Santa Catarina foi o que mais criou postos. Atualmente, 1,3 milhões de imigrantes residem no Brasil. Em 10 anos, de 2011 a 2020, os maiores fluxos foram de Venezuela, Haiti, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos. O número de novos refugiados reconhecidos anualmente no país saiu de 86 mil em 2011 para 26,5 mil em 2020. No século XX, o modelo de população capitalista criou espaços privilegiados para a instalação de indústrias no território brasileiro, fato que promoveu a centralização das atividades industriais na região Sudeste. Como consequência desse processo, milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades no Sudeste, principalmente para São Paulo. A região Sudeste, que historicamente recebeu o maior número de imigrantes, tem apresentado declínio na migração, consequência da estagnação econômica e do aumento do desemprego na região. Nesse sentido, ocorreu uma mudança no cenário nacional dos fluxos migratórios, onde a região Centro-Oeste passou a ser o principal destino. Assim, com as políticas públicas de ocupação e desenvolvimento econômico da porção oeste do território brasileiro, intensificaram a migração para o Centro-Oeste.
Agora nós vamos falar sobre os tipos de migração. Entre eles, nós temos a migração intrarregional, realizada internamente nas regiões, como por exemplo de São Paulo ao Rio de Janeiro. Ela é uma migração realizada dentro da região Sudeste. Migração de retorno. Ela pode ser descrita como uma segunda migração. Ela ocorre quando uma pessoa que havia se mudado para outra região, cidade ou país faz o processo inverso e retorna para a sua localidade de origem. Outro tipo de migração é a sazonal. Ela ocorre apenas em algumas épocas do ano, como em estações do ano ou em épocas de colheitas na agricultura. Ela pode ocorrer em vários momentos, quando passamos alguns meses em um local e depois retornamos. A migração intraurbana ela ocorre entre as cidades, muito comum em áreas conturbadas e em regiões metropolitanas. Já a migração interregional ela é muito comum em épocas de festividades e férias, pois ocorre de uma região para outra. Por exemplo, sair de Goiás e ir para a Bahia passar férias. Ela é uma migração entre o centro-oeste e o nordeste. A transumância ela é bem parecida com a migração sazonal, mas ocorre em épocas específicas. Esse movimento ele é comum nas plantações de cana-de-açúcar, quando os trabalhadores vão para as fazendas apenas na época de colher a cana, retornando para suas casas quando o trabalho é finalizado. O êxodo rural ele é um movimento que acontece quando a população rural deixa o campo e parte para a cidade, seja em busca de novas oportunidades ou moradia, seja mesmo para mudar os ares. O êxodo urbano, ele é o reverso do êxodo rural, ou seja, é quando a população urbana deixa a cidade e vai para o campo. Já o nomadismo, ele é realizado de forma contínua, de um local para o outro, muito comum nos primórdios da humanidade, sendo raro atualmente. A diáspora é quando uma população inteira é dispersa de sua região local, seja à força, como os negros na época da escravidão, seja de forma espontânea, como os hebreus quando saíram do Egito Antigo. Chegamos ao fim da nossa videoaula sobre as migrações no Brasil. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.